Sabe, um legado olímpico, a gente espera que seja motivo de orgulho, certo? Mas e se ele chegasse com mais de 6 anos de atraso? E pior, sem um propósito muito claro? Pois é exatamente essa a história que vamos desvendar hoje, a do complexo Baby Barioni. Então, vamos direto ao ponto. A questão aqui é a seguinte: o que acontece quando uma promessa do passado chega num futuro que, francamente, já seguiu em frente? É o caso do Complexo Esportivo Baby Barioni, em São Paulo. Um projeto que, nossa, se perdeu completamente no tempo. Pois é, depois de anos e anos de atraso, o complexo foi finalmente, e bota aspas aí, reinaugurado em dezembro de 2021. Pensa só, uma instalação que era para ser um legado das Olimpíadas de 2016. É claro que uma jornada dessas levanta um monte de perguntas, né? Vamos olhar para essa linha do tempo, porque ela diz tudo. A reforma começou lá em 2014. A meta? Ficar pronta para as Olimpíadas de 2016. Parece lógico, não é? Só que não. O que se viu foram anos de paralisação total, a obra só foi retomada em 2019 e, finalmente, o complexo reabriu em 2021. Quer dizer, muito, mas muito depois do evento que deveria celebrar. E não foi só o tempo que foi pelo ralo, não. A gente está falando de um investimento pesado. Mais de 20 milhões de reais de verba federal. Um dinheirão, para um resultado que demorou tanto para chegar. Ok, mas para a gente entender de verdade o peso desse atraso todo, a gente precisa saber por que esse complexo era tão importante, quem foi Baby Barioni e o que esse lugar já significou para o esporte brasileiro. O nome é uma homenagem a Horácio Baby Barioni. E olha, o cara não era qualquer um não, ele foi de tudo um pouco. Cronista esportivo, ex-atleta de basquete, dirigente, um verdadeiro pilar que ajudou a erguer o esporte em São Paulo. Foi ele quem criou os Jogos Abertos do Interior, por exemplo. E o complexo que leva o nome dele, no seu auge, não era só um ginásio. Era conhecido de verdade como um santuário do boxe no Brasil. Um lugar sagrado para o esporte. E não é exagero, viu? Pensa nas lendas do ringue. Eder Joffre, Maguila, Acelino Popó Freitas, Esquiva Falcão. A lista é enorme. Todos eles passaram por ali, treinaram naquele ginásio. Isso mostra o peso histórico do lugar. Aí fica a pergunta, não é? Como é que um lugar com uma história dessas, tão rica, acabou se tornando o centro de uma saga de abandono, de negligência política por tantos anos? Bem, vamos tentar entender a anatomia desse fracasso. O passo a passo é quase inacreditável. Primeiro veio o dinheiro federal, do governo Dilma, como um legado olímpico. Em 2014, o governo estadual, na época do Geraldo Alckmin, contratou uma empresa. Só que aí, o Tribunal de Contas do Estado viu indícios de favorecimento e, pá, suspendeu o contrato. Resultado, a obra ficou completamente parada por anos. E para piorar, o Estado ainda teve que devolver mais de 9 milhões de reais para o governo federal porque não executou o projeto. Aí pula para 2019. O então governador João Dória decide reativar o projeto. Segundo o material que a gente analisou, essa retomada aconteceu em meio a críticas a outros planos de privatização, o que levanta a possibilidade de ter sido uma manobra política. E junto com a reativação, veio uma grande promessa. O novo complexo iria abrigar programas de desenvolvimento de atletas. Parecia ótimo, certo? Só que essa promessa não foi cumprida. Os atletas que deveriam ir para lá acabaram sendo alocados em outra instalação, lá em São Bernardo do Campo. E olha, a coisa fica ainda mais interessante quando a gente olha para o prédio administrativo. O plano original era o seguinte: o prédio seria a nova sede da Secretaria de Esportes. Com isso, o prédio antigo da Secretaria seria vendido, ia centralizar tudo ali. E o que aconteceu na prática? O prédio foi parar nas mãos da Secretaria da Cultura. A venda do prédio antigo nunca rolou e o espaço que era para o esporte virou o Museu das Culturas Indígenas. Quer dizer, um desvio completo da rota original. Então, depois desta história toda conturbada, o que temos hoje? Um complexo novinho em folha, de ponta, mas que encara um futuro totalmente incerto. E é aqui que o contraste fica gritante. De um lado, o que poderia ser um alojamento novinho, com capacidade para mais de 200 atletas, várias quadras novas, um prédio com espaço para 7 modalidades de luta. É um potencial enorme, mas aí vem a realidade. O alojamento, vazio, só usado para evento temporário. As quadras não têm atletas ou equipes permanentes. O plano de uso a longo prazo simplesmente não existe. Até existe uma luz no fim do túnel, uma proposta deixada pela gestão anterior para que entidades públicas ofereçam aulas gratuitas ali, para movimentar os espaços. Mas, por enquanto, é só isso, uma proposta no papel.
O futuro dela é uma incógnita. Depende totalmente da vontade política de quem vier depois. E segundo a análise da fonte, essa história do Baby Barioni não é um caso isolado. É um sintoma de algo maior, um padrão de abandono da infraestrutura esportiva pública em São Paulo. O que alguns chamam de um verdadeiro processo de sucateamento, que pode transformar o Estado num túmulo do esporte. Tudo isso nos leva à pergunta final, que fica no ar. Quando uma instalação é reconstruída, novinha, mas a visão, o propósito dela se perde no caminho, qual é o verdadeiro legado que fica? O que realmente sobrou de tudo isso?